Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane e eu sou pedagoga, psicopedagoga, mãe de um rapaz autista. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que é autismo, já que eu vivo isso diariamente, tanto com meu filho quanto no meu trabalho com as crianças que eu atendo. Bom, vamos lá. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e afeta a interação social, afeta a comunicação e faz com que muitos autistas tenham comportamentos repetitivos, tenham dificuldades na fala, algumas dificuldades sensoriais e há níveis, né, de autismo. Então, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o quê? Que cada pessoa será acometida desse diagnóstico de formas diferentes. Então, para vocês entenderem um pouquinho da minha história, o meu filho, ele ele tem como diagnóstico o nível 3 de suporte. Hoje em dia, com toda a minha experiência, eu percebo o quê? Que meu filho caminha entre o nível 3 e o nível 2 de suporte. Por quê? Porque quando ele era criança, ele não falava absolutamente nada. Então, ele só foi começar a falar com 6 para 7 anos de idade, depois de muita terapia, de muita intervenção. E aí, hoje em dia, a depender de algumas situações, de momentos, né, da vida dele, ele fica às vezes entre o nível 2 e nível 1. Tanto que as pessoas falam assim, mas o autismo não muda o diagnóstico, né? E de fato, ele não deixou de ser autista. Só que algumas dificuldades dentro do diagnóstico, elas foram reduzidas ou praticamente eliminadas com o tanto de terapia e suporte que ele fez para ele conseguir transitar dentro do diagnóstico. Então, hoje em dia ele já fala, hoje em dia ele já dá conta de várias coisas que ele não conseguia quando ele era pequeno, porque o nível 3 que ele tinha de suporte atrapalhava, digamos assim, toda a rotina dele, toda a vivência dele. E aí, com as terapias, a gente conseguiu caminhar dentro de tudo isso. E aí aqui entra a importância de receber o diagnóstico precoce e também as intervenções de forma rápida e precoce também. Por quê? Quanto mais cedo a gente entende que o nosso filho tem um diagnóstico, mais rapidamente a gente consegue fazer uma intervenção. O que ainda no Brasil tem muita dificuldade de dar esse diagnóstico rápido para os pais. Porque assim, hoje a gente já sabe o quê? Que se a criança tá demorando para falar, já é um sinal de que tem uma coisa errada. Ou essa criança pode ser surda, ou essa criança pode ter apraxia. Enfim, tem várias coisas que podem ser antes do autismo. Que ainda assim, muitos médicos têm comportamentos de espera mais um pouquinho. Demora muito para falar mesmo os meninos. E aí a gente perde um tempão. Então, se você tem dúvidas, você acha que seu filho pode ter alguma coisa, que tem alguma coisa que não deveria estar dentro da expectativa de desenvolvimento do que é esperado para uma criança, vá no médico. O médico te dá uma posição, vai em outro. Sempre busca uma segunda, terceira, quarta opinião, até você se sentir segura. Porque se isso tivesse acontecido comigo, por exemplo, eu teria tido o diagnóstico mais cedo do Vinícius. Eu só fui ter o diagnóstico dele com 3 anos. E assim, eu tenho hoje adolescentes de 15, 16 anos que só foram ter o diagnóstico agora. Sendo que lá atrás já tinham sinais de que a criança tinha um sinal de autismo e que passou batido, o médico ignorou ou falou, não, isso é frescura, não pode ser. E sim, gente, não é porque não completa a gama toda que tá lá no DSM, que tem que ter XY sintomas para ter o diagnóstico, quer dizer que um sintoma não é sinal. É um sinal que a gente precisa trabalhar aquilo de alguma forma, seja de forma terapêutica, ser trabalhado de algum modo. E aí há uma grande ilusão de que quando se trata de nível 1 de suporte, que as pessoas ainda acham que nível 1 não precisa de atenção, não precisa de cuidado, que ele é acima da média, que
vai ser uma pessoa brilhante. E não, ele também tem as suas dificuldades. Essa pessoa também precisa de atenção. E aí aqui eu chamo a atenção mais uma vez para vocês de que assim, não é porque a pessoa tem um diagnóstico que a gente precisa só olhar para o diagnóstico. A gente tem que olhar para a pessoa e entender que ela tem X, Y dificuldade. E que a gente precisa trabalhar X, Y dificuldade. Obviamente, cada caso é um caso. E a depender do nível 1, nível 2, nível 3, vamos precisar trabalhar de várias formas diferentes. Mas achar que só nível 3 é que precisa de toda a atenção do mundo, de todo o suporte do mundo, e que nível 1 nunca vai precisar de nada, porque ele vai dar conta sempre de tudo, é um grande erro. Porque eu atendo tanto nível 1 quanto nível 3, e é muito difícil para todos eles. Então, assim, o tipo de trabalho é diferenciado, o tipo de problema também é diferente, porque tanto nível 1 sente a exclusão escolar, sente que ele tem dificuldade, que ele não está dando conta, assim como o nível 3 precisa ser trabalhado coisas que ele ainda não consegue fazer, para ele poder caminhar dentro do diagnóstico, que é a tal da evolução que a gente tanto busca. Então, assim, se a gente não entende o que é o autismo e como ele afeta os nossos filhos e o que a gente precisa fazer para poder ajudar, e entender que em cada fase da vida da criança serão necessários tipos de intervenções diferentes. E o que quer dizer isso na prática? Quer dizer então que vai mudar a fono? Não, vai mudar a forma como o trabalho da fono acontece. Tem que mudar psicólogo sempre, vários tipos de... Não, é o trabalho como ele vai ser feito à medida que evolui a idade. E aí aqui é importante pontuar que muitas vezes o autista ele vai ter atraso no desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque se eu não falo, por exemplo, que é o nível 3 de suporte, consequentemente, a minha experiência, a minha troca com o mundo será comprometida. Então, talvez eu tenha, por exemplo, 8 anos de idade, mas meu comportamento vai ser de 4. E aí aqui os pais precisam cuidar disso no sentido de quê? De sempre trazer essa criança para a idade real dela. Sempre buscar a estimulação para a idade real da criança. Por quê? Porque se cada vez mais a gente oferece estímulos compatíveis com uma idade mais infantilizada. Então a gente trata essa criança como um bebê, porque ela aparenta ter uns 4, 3 anos de idade, sendo que ela tem 8, 9. Então a gente trata como um bebezinho, a gente dá tudo na mão, a gente dá tudo na boca, a gente não deixa as crianças experimentar, não deixa a criança vivenciar. Como que a gente espera, por exemplo, que é a minha área, que a criança aprenda a ler e escrever? Se a gente trata ela de forma infantilizada, como a gente espera que essa criança evolua nos seus processos, que ela consiga transitar aí dentro do diagnóstico, sendo que a gente fica tratando essa criança de forma muito infantilizada, muito abaixo do que ela dá conta, ou muito abaixo de uma forma que ela não tenha espaço para se expandir, para crescer, para experimentar, para evoluir. Então, assim, parte do diagnóstico, que é bem complexo, né, de lidar e tudo mais, também tem o nosso papel enquanto pai e mãe. E aí cabe a nós entender novamente como o diagnóstico afeta os nossos filhos, mudar a nossa postura enquanto pai e mãe, ouvir os profissionais, ter clareza do que é útil, o que não é útil para os nossos filhos, e aí ajudá-los a caminhar. Então sim, o diagnóstico de autismo é uma coisa muito complexa, precisa de muita atenção aos detalhes para poder trabalhar e buscar aí um nível de desenvolvimento maior para os nossos filhos. Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, sua dúvida. Se você quiser agendar o horário lá no consultório, é só entrar no link aqui abaixo que você conseguirá marcar um horário com a gente. Um grande beijo. Tchau, tchau!